A paz do Senhor seja convosco. Aqueles que nos visitam sejam muito bem-vindos. Se sintam em casa. É a casa de Deus, a casa do Senhor. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre os pensamentos de Deus ao nosso respeito, que são pensamentos de amor, de paz, de perdão, aonde Ele vem trabalhando na vida da sua igreja, na vida do seu povo. E mesmo diante das piores tempestades que nós passamos, quando tudo parece perdido, quando nós estamos passando pelo momento de maior dificuldade nas nossas vidas, quando o futuro parece incerto, o coração humano sempre clama a Deus por uma palavra de esperança. E é justamente nesse texto hoje, de um profeta, que nós vamos meditar. Nessa palavra, aonde eu creio que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, aonde havia um exílio, aonde havia escravidão, aonde o povo tinha sido levado por Nabucodonosor. Mas mesmo assim, essa palavra ela transcende a história, o tempo, e chega até a igreja hoje, que é uma palavra de conforto, uma palavra de renovo. Quando nós observamos essa palavra, e nós vamos trabalhar com esse tema nessa noite, os pensamentos de Deus são benevolentes, são de amor, são de paz, são de perdão para as nossas vidas. E eu peço que você abra a sua Bíblia, abramos nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Dessa feita, nós vamos ler do verso 11 ao 14. Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 14. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu gostaria de ler e que os amados irmãos acompanhassem. Podem abrir com calma. Jeremias, e essa é uma palavra de esperança para as nossas vidas. Nós vamos explorar nessa noite 4 verdades fundamentais que vão emergir naturalmente desse texto. Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 14. Amém? Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura. A palavra de Deus nos diz assim, verso 11: Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todas as línguas, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Amém? Curve sua cabeça, baixe sua fronte, vamos orar novamente por iluminação e compreensão na parte de Deus. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte. E agora, Pai, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Que a Tua igreja esteja com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados e contritos, para que a Tua palavra possa ser guardada nos seus corações. Ó Deus, essa é nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. 4 verdades, vai ser cada ponto uma verdade, 4 verdades nessa noite. A primeira, os pensamentos benevolentes de Deus. Quais os pensamentos de Deus a respeito do seu povo? Esse é o primeiro. Segunda verdade, a promessa da oração respondida, por isso nós temos que orar. Terceira verdade, a certeza de encontrar Deus. E a quarta verdade, a garantia da restauração, a garantia da salvação. Cada uma dessas verdades aqui é um convite à compreensão do caráter de Deus a respeito do seu povo. O que Deus pensa do seu povo? Qual a relação que Deus quer ter com o seu povo, com aqueles que se chamam pelo seu nome? Se você perceber bem, aí o contexto desse texto é um contexto de exílio, é um contexto de escravidão, aonde Nabucodonosor tinha levado esse povo,
tinha deportado esse povo de Jerusalém para Babilônia. Milhares e milhares de pessoas foram arrancadas de suas famílias, não conheciam nada desse país novo onde era a Babilônia, foram separadas dos seus familiares, daqueles que conheciam, e foram forçadas a viver em outra terra, em terra estrangeira, em terra diferente. Isso não era simplesmente uma mudança, não. Onde eu pego as minhas coisas, estou mudando de cidade, estou mudando de país, não. Eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Esse é o cenário é esse. Então não era simplesmente uma mudança geográfica, não era isso. Representava uma crise moral, institucional de Israel. E eles pensavam assim, apesar da sua incredulidade, tá? Da incredulidade do povo de Deus, de Israel, eles pensavam assim: por que aconteceu isso conosco? Se nós éramos o povo escolhido, por que tanta humilhação? Será que Deus falhou nas suas promessas para conosco? Eles pensavam assim: será que Deus havia abandonado as promessas que ele tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó, através do seu descendente que chegaria para as nações, que é o nosso Cristo? Será que ele abandonou? E o motivo não era esse, o motivo era a incredulidade. O motivo deles ter sido exilados, levados cativos como escravo, era a dureza de coração deles, era a imoralidade deles, era a desobediência deles. E nisso surge o quê? O cenário aqui é de falsos profetas. Quando a gente percebe com a situação atual do mundo, era um cenário de falsos profetas, aonde eles prometiam o que não poderiam dar. Havia uma promessa que Deus só traria eles de volta depois de 70 anos. Passariam 70 anos cativos lá. E o que era que os falsos profetas diziam? Não, o tempo está próximo, vocês vão retornar para Israel. E no mesmo momento havia outros que diziam assim: não, Deus abandonou vocês. É nesse cenário aqui de cativeiro, é nesse cenário aqui de escravidão, que Deus, o próprio Deus, inspirando Jeremias, traz uma promessa para esse povo, uma promessa de esperança, que revela o coração paternal de Deus, o coração do Todo-Poderoso na vida dos seus filhos. Então, como eu falei, são 4 verdades. A primeira verdade está aí, logo no versículo 11, tá? A primeira verdade: os pensamentos benevolentes de Deus, o coração paternal de Deus. Olha o que é que Deus diz para esse povo que estava preso, exilado, longe da sua família, distante do seu povo. E há uma palavra de esperança nessa noite para aqueles que estão sem esperança, para os desesperançados. Deus sempre traz esperança para a sua igreja, para o seu povo. Primeira palavra é o coração benevolente do Pai. Olha o que é que ele diz: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus a respeito do seu povo. E o que é que Deus diz logo aqui? Eu sei, eu conheço vocês, eu mesmo conheço. Deus está declarando aqui o seu conhecimento sobre a vida do seu povo. Eu conheço vocês, eu sei quem são vocês. Por isso que o meu pensamento é pensamento de paz. Aqui ele tinha certeza. Deus não estava dizendo que ele simplesmente conhecia, não, conhecer por conhecer, de vista, não. Ele conhece o profundo da alma desse povo, porque ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E ele nos conhece, meus irmãos. Ele sabe o que nós estamos passando, ele conhece a nossa história, ele conhece a nossa vida, e ele continua dizendo para a sua igreja hoje: eu sei, eu conheço vocês, eu sei pelo que você está passando, eu sei da sua necessidade. Essa é a declaração para a igreja nessa noite. Ele te conhece o profundo da tua alma, ele sabe do teu coração, como ele conhece o povo de Israel daquela época, como ele conhecia. Por que é que ele está dizendo isso aqui, sendo tão enfático? O próprio Deus está falando através de Jeremias, é Deus falando, o profeta era a boca de Deus, é o próprio Deus, é a própria voz de Deus através do profeta.
Por que Deus diz essas coisas? Porque frequentemente, preste bem atenção, frequentemente, quando nós olhamos, nós julgamos as intenções de Deus baseadas nas circunstâncias imediatas. Se eu estou doente, eu vou julgar de uma forma. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou julgar de outra. O ser humano tem essa capacidade dele olhar baseado no momento, na circunstância, no que ele está passando, na dificuldade, no problema. O ser humano, ele vê o que está ao seu derredor. Deus não, Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso futuro. A perspectiva de Deus não abraça somente o presente, o agora, a sua dificuldade, mas a abrangência do olhar de Deus abrange toda a sua vida, toda a sua história, desde o dia que você nasceu até o dia que você chegou hoje, nessa noite. Deus conhece a tua história e a tua vida, meu irmão. E Ele tem propósitos na tua vida. E o propósito é um propósito glorioso, que é um propósito de salvação. Ele já redimiu a tua vida, e agora o que nos aguarda é a glorificação. É um propósito, não só esse momento. O momento pode estar difícil, sim, porque no mundo nós teremos dificuldades. Mas quando ele diz aqui os pensamentos de Deus, eu sei que pensamentos tenho, os pensamentos dele, os seus planos deliberados, todos os seus propósitos em nossa vida. O propósito é maior. Não olhe para a dificuldade desse momento do agora, mas olhe o quadro maior, o quadro da história que ele já preparou para a sua vida. Tem toda uma preparação. São os planos, os pensamentos de Deus são os planos, os propósitos de Deus definidos na tua vida. Há planos. Deus não improvisa, meus amados irmãos, não. Há um plano eterno na sua vida. Eu quero que Johanson coloque aqui, eu quero ler junto com a igreja. Todos os teus dias, toda a tua história já foi escrita. Por isso que os pensamentos de Deus é grande demais. O salmista não entendia, e às vezes nós estamos pegando com coisas pequenas. Deus às vezes está, como diz Charles Spurgeon, está nos oferecendo o oceano, e nós estamos querendo ficar com os pés dentro de um balde, no raso. Não, Ele quer que nós mergulhemos em águas profundas. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Salmo 139, versículo 16 e 17, eu gostaria de ler com a igreja. Todos os dias, os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles estão determinados, eles estão escritos, por isso que são planos de paz. Vamos ler, igreja. Os teus olhos... Amém. O salmista estava extasiado aqui com os pensamentos de Deus, porque é que ele vai dizer aqui: todos os dias, todos os meus dias foram escritos, todos eles escritos e determinados, antes de eu existir, antes da fundação do mundo. Aí ele vai dizer aqui extasiado, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, os pensamentos de Deus, os propósitos eternos de Deus, e como é grande a soma dele, todos os pensamentos de Deus, todos os propósitos de Deus em nossas vidas. E ele começa dizendo que é um dos principais aqui. Esses pensamentos são pensamentos, voltando lá para o verso, para Jeremias 29, o versículo 11, ele vai dizer que pensamentos são esses, são pensamentos de paz. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, é o shalom de Deus, a paz de Deus. Aqui não abrange somente uma ausência de conflito, não, mas o que Deus quer nas nossas vidas, quando Ele traz o seu shalom, a paz dEle é completude, apesar das dificuldades, apesar de um mundo caótico. Deus quer trazer paz aos nossos corações em toda a sua completude. Ele quer bem-estar para as nossas vidas.
Ele quer plenitude de vida, mas que você viva para a glória dele, para que você pare de murmurar, para que você pare de olhar para as coisas pequenas e que você olhe para o cenário maior desse Deus todo-poderoso que cuida de você. Ele cuida de você, é na sua completude, é na sua completa, Ele quer completar você por completo, e às vezes nós estamos com os pés dentro de um balde. Ele está oferecendo o oceano para que você possa mergulhar. Deus, Ele simplesmente, Ele aqui quando Ele diz paz, Ele não simplesmente, Ele quer nos livrar do mal, não, Ele quer nos dar uma graça abundante, uma paz abundante, em todas as dimensões das nossas vidas, meus irmãos. Porque a primeira coisa que ele diz aqui, logo depois de dizer que os meus pensamentos não são de paz, logo em seguida ele diz, e não de mal. Ele não quer o mal para as nossas vidas. Às vezes nós aqui fazemos escolhas erradas, escolhas que não estão de acordo com a vontade dele, mas os pensamentos dele são de paz e não de mal. A palavra aqui envolve 3 palavras consecutivas. No hebraico aqui, não é pensamento de mal, ele não tem o pensamento de calamidade, ele não quer trazer uma calamidade para a sua vida, ele não quer trazer um desastre para a sua vida, ele não quer trazer sofrimento para a sua vida, não, embora possamos passar, porque o que Jesus disse é que no mundo teremos aflições, podemos experimentar, as dificuldades faz parte da vida, na vida presente, mas as intenções de Deus, últimas e finais, são benevolentes, pensamentos de paz, não de mal, não é. E ele fala aqui mais 2 coisas, ele quer garantir o nosso futuro, não só o presente. Aquele povo estava exilado, estava cativo no outro país, e ele fala de esperança, ele fala de futuro. Olha o que é que ele diz em seguida, são pensamentos de paz e não de mal, verso 11 ainda, verso 11, pensamentos de mal, para dar-lhes um futuro. Ele quer nos dar um futuro. Dar um futuro aqui não é simplesmente, meus amados irmãos, não é simplesmente uma continuidade do dia de amanhã, não é isso. Mas é o destino glorioso do povo de Deus. É para onde nós estamos indo, para a cidade de fundamentos, onde Deus é arquiteto e construtor. É isso. O que o Deus está falando através do profeta é: Deus garante a história do seu povo. Deus garante a sua história. Deus está com a sua história na palma das suas mãos. Ele garante. Ele está dizendo aqui que a sua história não terminará em tragédia, porque Ele tem um futuro glorioso para a sua vida. Essa é a palavra de esperança, não só um futuro glorioso, um futuro e uma esperança. A expectativa é baseada no que Ele promete, não é no que eu faço ou vou fazer, mas nas promessas constantes do nosso Deus, que não falham, não tardam, mas vão se completar nas nossas vidas. Está no próprio Deus que prometeu e que é fiel para cumprir. A esperança vem dEle, a garantia está nele, no seu caráter divino. É nele, por meio dEle e através dEle, que todas as coisas vão se completar nas nossas vidas. As promessas de Deus na tua vida, meu amado irmão e irmã, são garantidas por causa do Senhor. Segunda verdade, a promessa da oração respondida. Você não está orando? Não está orando? Não está clamando? Olha o que é que ele diz aqui, versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os 3 passos. Primeiro, invocar. Depois, se aproximar. Em oração, para que Deus ouça a sua oração. Invocar, se aproximar, ter dependência, em oração, para que Ele escute a tua oração. Tá? Tem que seguir os 3 passos. Vale para hoje? Como vale? Só que ele começa com então. Antes ele diz então, porque ele estava falando tudo, que antes de tudo isso, a primeira coisa, quando ele diz então,
Ele está querendo primeiro tratar o teu coração, antes de tratar as circunstâncias da tua vida. Deus primeiro, Ele trabalha de dentro para fora, para depois trabalhar a parte exterior. O dia a dia, Deus quer trabalhar primeiro na tua alma. Então, tudo que Ele tinha falado, Deus primeiro trabalha na nossa alma. Ele tinha prometido que Ele traria eles de volta, se eles voltassem em oração. Por isso que a ordem aqui é justamente essa, que nós possamos buscá-lo, que nós possamos invocá-lo. Eu quero que você preste bem atenção. Frequentemente, o que é que nós desejamos? Quando ele diz então, é porque ele tinha falado tudo isso antes, que ele quer primeiro tratar o espiritual, ele quer primeiro tratar o teu coração, ele quer tratar primeiro a tua alma, ele quer tirar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele já tinha falado nisso. Ele quer fazer grandes coisas, mas começando do teu interior. É isso que Deus quer, porque nós somos mestres. Nós queremos que Deus mude primeiro as circunstâncias ao nosso derredor, e não, Deus não trabalha assim. Ele trabalha de dentro para fora, trabalhando na alma, para depois Ele trabalhar no exterior, no corpo, no físico e nas circunstâncias. Deus, Ele trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. É de fora para dentro, tirando o coração de pedra, tratando primeiro, corrigindo a nossa alma, corrigindo os nossos defeitos. Então, Ele quer trabalhar primeiro a tua alma, Ele quer trabalhar primeiro o teu coração, para depois trabalhar as circunstâncias da tua vida. A primeira coisa que nós temos que mudar é o coração. A primeira coisa que nós temos que mudar é justamente isso. Ele está trabalhando na nossa alma, Ele está trabalhando as coisas que ainda não convém, que nós temos que abandonar, que nós temos que deixar de lado, para que depois Ele trabalhe as circunstâncias. Por isso Ele mostra aqui essas 3 etapas, é uma progressão. A progressão é invocarão. Aqui é uma chamada urgente. Quando Ele diz invocarão aqui, vocês invocarão o meu nome, então vocês me invocarão. É uma chamada de desespero, por ajuda. Eu preciso do Senhor. Aquilo que Bartimeu, filho de Timeu, disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Você tem que clamar a Ele, você tem que invocar o nome dEle com toda a força do seu coração, porque Ele diz primeiro, invocarão. E qual é o segundo passo? Se aproximarão. Sugere o quê? Quando Ele diz se aproximar, é vida constante, perseverante de oração, uma vida diária e constante. Se aproximar de Deus é constância. Eu não me encosto hoje, né, em Jesus, me aproximo hoje de Jesus e amanhã eu já desço Jesus. Não é isso. O que ele está dizendo aqui para a igreja é: nessa noite, vocês têm que se aproximar de mim diariamente, constantemente, com o coração totalmente voltado para mim. Vocês têm que me invocar, você tem que se aproximar, para que haja resposta divina em oração, em clamor, para que eu os ouvirei, e eu os ouvirei. A resposta de Deus vem depois que você faz esses 3 passos. O primeiro é então. Ele quer primeiro mudar a tua alma, Ele quer mudar o teu coração, Ele quer mudar algumas circunstâncias que você ainda está pegado nelas. Ele quer tirar as raízes que ainda existem no teu coração. Ele quer trabalhar primeiro na tua alma, para que depois você possa invocar o nome dEle, buscá-lo desesperadamente, se aproximar dEle, ter constância na oração, para que depois venha a resposta dEle: eu ouvirei, eu ouvirei. Deus aqui não promete apenas ouvir. Ele não é simplesmente um ouvidor passivo, não, eu escuto somente, não é isso. Mas Ele quer responder às orações que o seu povo faz. Implica não apenas em audição, não apenas em ouvir, mas em responder. Ele é um Deus que age respondendo às orações do seu povo. É assim que nós temos que fazer, os 3 passos. Não se esqueçam. Ele quer primeiro mudar o teu coração, na tua alma, trabalhar na tua alma, no teu interior, para que depois você possa invocar o nome do Senhor,
para que depois você possa ter constância, se aproximar do Senhor em oração, para que Ele possa escutar a tua voz e responder a tua oração. Depois disso tudo, agora Ele dá uma certeza, agora sim, a certeza de encontrar Deus. Terceira verdade, está aí no verso 13, a terceira verdade, é o que Ele diz no verso 13. Vocês me buscarão, Ele continua, me busque e me acharão. Vamos ler, igreja, aqui que é lindo o versículo. Vocês de todo o coração me buscarão e me acharão. A certeza de Deus. Primeiro Ele disse invocar. Depois ele disse se aproximar em oração. Depois Ele disse que eu os ouvirei. E agora Ele diz a certeza que vocês me encontrarão, vocês me buscarão. Aqui é uma busca. A busca aqui não é só mais invocar, agora é buscar constantemente, diligentemente, uma busca determinada por Deus. Nós estamos buscando a Deus todos os dias. Todos os dias. Não é só buscar por buscar, é buscar para conhecer, buscar para ter relacionamento, buscar para ter intimidade com o Pai. Buscar, buscar e buscar. Não é só buscar, é buscar e conhecer a vontade de Deus em nossas vidas. Porque se eu estiver buscando e não estiver fazendo a sua vontade, alguma coisa está errada. Eu estou buscando incorretamente. Buscar aqui é buscar para conhecer, para fazer a sua vontade. Nós estamos fazendo isso, buscar, para que nós possamos encontrar. Buscar é conhecer a vontade de Deus. É isso que Ele está falando. E como é que nós buscamos, pastor? De todo o coração. De todo o coração. Me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aqui no hebraico é o todo o nosso ser. É o sacrifício. Como era entregado os animais. Um sacrifício por completo, o animal era levado para queimar, holocausto completo. A nossa vida dessa busca é uma busca completa, completa aqui com o nosso intelecto, com nossa vontade, com os nossos sentimentos, com os nossos propósitos. Nós não só buscamos quando necessitamos, não, nós buscamos todo dia em forma de agradecimento, em forma de louvor, em forma de adoração, em forma de petições. É buscar por completo, para que depois nós possamos achar. Me buscarão e me acharão. Ele disse que tinha que invocar primeiro. Ele disse que tinha que se aproximar. E agora Ele diz que tem que buscar para achá-lo. A promessa é que Deus, Ele se revela para as nossas vidas. Se nós o buscamos, é porque Ele nos buscou primeiro. Ele nos achou, Ele nos encontrou. O perdido era nós. Nós era que estávamos perdidos. Foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos achou, foi Ele se revela através da sua palavra para que nós possamos buscá-lo, achá-lo. É isso, não é uma possibilidade, é uma certeza. Deus se revela para os seus filhos. Ele se revelou para você, e você devia se sentir regozijado nessa noite, maravilhado com essa presença desse Deus bondoso, benevolente, que tem pensamentos de paz ao seu respeito, que tem pensamentos de amor, que tem pensamentos de perdão. Aquele Deus que te restaurou, que te tirou, que continua nos restaurando, que continua tratando as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Aquele Deus que nos sustenta quando nós pensamos que tudo está perdido. Nós devemos agradecer a Deus. Essa promessa de buscar e achar, ela ecoa em toda a Bíblia. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala disso. Jesus fala disso. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e acharão. Busquem e acharão. Batei a porta e a porta será aberta. Busquem a Ele todo dia, toda hora, para que Ele possa continuar se revelando, mostrando a vontade dEle na sua vida. A vontade dEle que é boa para a sua vida. A vontade benevolente de Deus em sua vida. O caráter de Deus, Ele não mudou. Tiago, irmão do Senhor, vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nós temos que nos achegar buscando Ele, tendo esse relacionamento com Deus. Deus não muda o seu caráter, Ele é o mesmo que
quer que nós venhamos a Ele numa busca constante, nessa busca diária, todo dia, porque esse Deus, Ele continua acessível. Esse Pai amado está acessível, com a mão estendida para você nessa noite. Vá a Ele, meu irmão, coloque todas as suas necessidades diante do trono, diante do altar, chore, clame, vá a Ele, peça a Ele, que a porta será aberta, bata que a porta será aberta, peça que Ele vai te dar, busque que você vai encontrar. Não deixe de buscar ao Senhor. E ele termina com a quarta verdade, no versículo 14, a garantia da restauração, que não era só para essa época, vale para todos os tempos. Versículo 14, ele nos diz assim, a palavra de Deus: serei achado por vocês, serei achado, a confirmação por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde o mandei para o exílio. Essa é a promessa de restauração. Se você ler aqui o contexto, Deus tinha prometido para esse povo que eles iam voltar, depois de 70 anos. Então as promessas de Deus, elas se concretizam por causa da própria promessa. Da própria promessa. Se você voltar um pouquinho, só no capítulo 10 aí, havia uma promessa que esse povo voltaria. Há uma promessa para aqueles que saíram da igreja e aqueles que vão continuar na igreja. Olha o que é que diz no verso 10. Ó. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, vão passar 70 anos lá, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para este local. A promessa de Deus é que aqueles que saíram, que são deles, voltarão para esse local. Voltarão para esse local. Essa promessa é para hoje ainda. E nós devemos aqui fazer o que no versículo 14? Serei achado, diz o Senhor. Quando ele diz o Senhor, é porque é Ele que se revela. Embora nós vemos aqui, nós devemos continuar, o que, pastor? Buscando, mas Ele se revela, Ele se torna achável. Serei achado, porque Ele mesmo se revela, como Ele se revela hoje, pastor, através da sua palavra. Ele nos buscou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele nos redimiu, Ele nos amou incondicionalmente. Esse amor é eterno, incondicional, Ele não muda. E depois dele ser achado, Ele vai mostrar uma reversão nas nossas vidas. A sorte de vocês, tudo está errado, mas eu mudarei a sorte de vocês. Olha o que é que Ele diz. Ele diz assim: farei com que mude a sorte de vocês. Mudarei a sorte de vocês. Eu vou restaurar vocês. Eu vou trazer de volta. Eu vou trazer vocês de volta, eu vou trazer vida para o seu coração que está cansado, sobrecarregado. Eu vou reverter o cativeiro de vocês. Ele promete uma reversão completa em todas as circunstâncias adversas das nossas vidas hoje. Ele é especialista em reverter a nossa história, de mudar a nossa vida. O problema é que às vezes nós não confiamos nas suas promessas e estamos olhando para os homens em vez de buscar Ele, para que Ele reverta a nossa história, reverta a nossa saúde, reverta o problema que está acontecendo nas nossas vidas. Ele é especialista em reverter. Mudarei a sorte de vocês e os congregarei, trarei vocês de volta para a congregação dos santos. A palavra aqui sugere cuidado, ajuntamento de pessoas. Congregarei, como nós estamos hoje juntos, mas um dia nós estaremos completamente juntos com os nossos irmãos de todos os tempos, de todos os lugares, no céu. Isso aqui aponta para a congregação dos santos maior, no novo céu e na nova terra, o ajuntamento grande do povo de Deus. É para isso que aponta. A restauração aqui não era só geográfica, meus irmãos, não. Ele vai dizer de todos os lugares, de todas as nações.
Ele está juntando o seu povo, Ele está reunindo o seu povo, Ele está juntando a sua igreja, Ele ainda está formando a sua igreja. Por isso que sempre há lugar para mais um, para vocês que estão visitando, para vocês que estão chegando, para que vocês façam parte desse povo de Deus, a primeira igreja batista em Araripina. É isso que Ele promete para nós. Por isso Ele diz 2 vezes nesse texto, diz o Senhor, porque as promessas é dEle. Logo no começo Ele diz, serei achado por vocês, diz o Senhor, promessas de Deus. Eu disse, eu farei. E Ele diz mais uma vez, lá no finalzinho, de onde os dispersei, diz o Senhor, trarei de volta. A palavra desse Deus que não muda, a palavra desse Deus imutável, que promete e que cumpre. Meus amados irmãos, quando nós olhamos todos nesse texto aqui, nós vamos ver algumas coisas principais nele. A primeira coisa é que nós devemos simplesmente lembrar da bondade de Deus. Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Os propósitos de Deus não vão mudar na sua vida. Apesar de mim, pastor, apesar de você. Continue, persevere. Continue, a luta continua. Mas a certeza do amor de Deus, Ele é maior na sua vida e na minha vida. Os propósitos de Deus, o amor benevolente, o amor bondoso do Pai, Deus sendo bom o tempo todo, muito bom. Esse texto vai revelar a soberania de Deus na história. Ele não é um observador, não. Ele é o diretor, Ele é o dono da história. Ele está trabalhando na sua circunstância ainda hoje. Creia nele, busque Ele, escute Ele, se aproxime dEle. Ele quer cumprir todos os seus propósitos na sua vida. Quando nós olhamos a necessidade da busca, sabendo o que Ele vai fazer, mas nós temos que buscar, requer que busquemos, e essa busca é com sinceridade, buscar para conhecer a vontade de Deus, para andar conforme a vontade dEle, é isso que Ele quer. Não quer uma igreja com o coração dividido, não, mas uma igreja com a finalidade maior, o estandarte de Cristo, vidas, para que nós possamos ser um, assim como o Pai e o Filho são um. O propósito da igreja é esse ajuntamento, para que no final nós possamos louvar juntos, adorar juntos, apesar da multigraça e da identidade de cada um, somos diferentes, mas no final todos somos um em Cristo. É isso que Ele quer, as promessas divinas. Meus amados irmãos, não é baseado em minha pessoa. Se fosse em mim, eu estava morto, já estava no inferno. Não é na minha pessoa, não é na nossa, não é em nós, não é no caráter imutável dEle. As promessas se cumprirão por causa do seu amor benevolente. É por causa dEle, simplesmente por Ele e para Ele. São todas as coisas, Ele é bondoso. O caráter dEle não muda, Ele é imutável. Nós mudamos, nós pecamos, nós nos arrependemos, Ele não, Ele é um Deus soberano sobre as nossas vidas. Eu termino com algumas coisas para que nós possamos pensar nessa noite sobre o que foi falado aqui. A primeira coisa é, para nós que já somos crentes, para nós que somos cristãos, crentes, quando nós enfrentamos atualmente os nossos próprios exílios, há exílios nas nossas vidas, doença quando chega, o desemprego quando bate na nossa porta, relacionamentos que foram quebrados dentro dessa igreja, sonhos que foram desfeitos, perdas de familiares que amamos, entes queridos. Às vezes você pode pensar que Deus perdeu o controle, que os pensamentos dEle não estão de acordo com o propósito dEle. Mas a palavra de Deus revelou nessa noite que os pensamentos de Deus a respeito de sua vida é pensamento de paz, é pensamento de amor. Tem hora que nós não precisamos entender, nós só precisamos crer, confiar, entregar a nossa vida a Deus, entregar por completo como uma folha em branco e dizer, não, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Eu não entendo agora, mas eu creio. Eu creio que o Senhor vai reverter a minha sorte, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida, eu creio que o Senhor está mudando a minha história. As promessas permanecem válidas, Ele não muda.
Buscaremos, encontraremos. Como está a busca do nosso coração? Como nós estamos buscando a Deus? É com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. É assim que nós estamos buscando a Deus. É assim que nós temos que buscar Ele. Para você que é crente, que tem uma vida de oração, uma vida de joelhos no chão. Por que é que você diz isso, pastor? Porque tem pessoas que não têm uma vida de oração diária, constante e de temor a Deus. Para que você que tem uma vida de oração, esse texto aqui revoluciona toda a nossa oração. Nós não oramos para persuadir a Deus, para mudar de ideia, não é isso. Nós oramos para nos aproximar dEle, para depender dEle, para que Ele mude a nossa história, mude a nossa sorte, mude as nossas vidas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que está tratando da sua vida. Continue orando, continue clamando, não deixe de orar. Ore a Ele, se aproxime dEle. A promessa é que Ele ouvirá a tua oração, porque Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe quando nós vamos a Ele com o coração quebrantado, quando nós estamos contritos, quando nós somos completamente dependentes dEle, quando nós vamos a Ele sem fingimento, quando nós vamos a Ele e tiramos e desnudamos todas as máscaras do nosso ser, e nós nos mergulhamos no chão, choramos, clamamos, entregamos a Ele as nossas causas. Ele conhece, Ele sabe do teu coração. Continue clamando a Ele, continue buscando quem tem poder para responder às tuas petições, a tua adoração, o teu louvor. É o Pai que estás no céu cuidando da tua vida. Para aqueles que estão numa vida de desenvolvimento espiritual, buscar a Deus é de todo o coração. É um processo de crescimento. O crente, ele não tira férias, ele não se aposenta. É um estilo de vida todo dia, toda hora, dependentes de Deus. Homens e mulheres dependentes de Deus. Para a igreja que está hoje aqui reunida, em assembleia, para a igreja essa aplicação, haverá momentos de declínios. Declínio espiritual, oposição cultural, perseguição direta da igreja. Se apegue aos planos de Deus. Os planos de Deus não mudam. Os propósitos de Deus não mudam para seu povo, para a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, que isso é importante, para que você saiba. Deus te escolheu para te colocar aqui mesmo nessa cidade, naquele lugar onde você está, naquele emprego, naquela faculdade. Não é por acaso não, é no meio dessa sociedade mundana e pagã que Deus nos escolheu para colocar lá, para que você seja luz do mundo lá, para que você tire a candeia debaixo da mesa e que essa candeia reflita a glória de Deus, que Ele cresça e nós desapareçamos, que Ele cresça e eu diminua, para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas, meus amados irmãos. É isso que Ele quer você lá, no meio da sua família, pregando o Evangelho. Ele quer você lá no seu ambiente de trabalho, Ele quer você lá como patrão ou funcionário, Ele quer você lá, empregado ou desempregado. Ele quer fazer e vai fazer grandes coisas na sua vida, no meio dessa sociedade. Vai fazer, Ele está fazendo. Esse texto nos mostra que nós temos uma missão, é sair em todas as nações. Deus está reunindo o seu povo, de todos os lugares, de todas as etnias. E qual o papel da igreja? Pregar o Evangelho, anunciar Cristo, que Ele vive pelos séculos dos séculos. Adoramos um Deus vivo. Nós pregamos. Pastor, como é que eu começo? Comece pela sua casa, comece pela sua família. Na hora que a sua família abrir o coração para receber uma palavra, lance a semente. Comece pela sua casa, pela sua família, pelos seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Simplesmente comece evangelizando e falando de Cristo. Esse texto serve para a sociedade também. Serve para hoje. Não se muda simplesmente uma sociedade, não.
com uma reforma política, não. Com uma reforma econômica, não. Com uma reforma social, não. Uma sociedade é mudada com a reforma espiritual através de Cristo Jesus, como Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. E nós temos que ser luz no meio dessa nação. Luz. Qual a natureza dessa busca? Para aqueles que têm uma busca. Todo o coração, todo o entendimento. É assim que nós buscamos ao Senhor. Lembrando que o apóstolo Paulo disse que nós temos esperança e que a esperança não nos deixa decepcionados. Talvez você chegou hoje aqui e não seja crente. Eu trago a última aplicação para você. Nessa noite, você já está vindo à igreja, talvez você não tomou uma decisão diante de Cristo. O pensamento final de Deus são pensamentos de paz. E Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte, Ele é o maravilhoso conselheiro. É Ele, somente através dEle. Então os planos para a sua vida são planos, e esses planos têm um nome e é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que já providenciou a sua redenção, a sua transformação e a sua salvação. Se você chegou aqui exilado pelo seu pecado, afastado de Deus, escravizado, Cristo é a ponte que liga o céu à terra, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Está lá fazendo mediação. Mediação. A promessa de paz de Jeremias tem seu clímax máximo na cruz de Cristo, aonde Ele nos reconcilia com Deus. Verdadeira paz no coração somente através do Filho que nos reconcilia com o Pai. Não existe outro meio, outro caminho, não. Somente através de Cristo. Somente através de Cristo. Sem Cristo, preste bem atenção, sem Cristo, sua oração é simplesmente uma voz humana, insignificante. Com Cristo ela chega ao trono da graça de Deus. Porque Ele está fazendo mediação na sua petição. A sua petição que você já pediu hoje. A sua petição que você vai fazer quando você sair daqui. Ele está lá fazendo mediação. Se hoje nós clamamos a Deus, é por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso as respostas virão, porque tem um mediador lá, fazendo mediação. Ele nos ouvirá, nós nos aproximaremos dele, porque Cristo está lá fazendo a mediação. Toda oração, ela tem que subir a Deus, vai no nome do Pai. Nós oramos a Deus no nome do Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. Ela só é respondida assim. Não tem como ter outra resposta, somente assim. Deus, Jesus Cristo é a resposta para as nossas vidas. Meus amados irmãos, esse texto aqui se cumpre em Cristo no final, porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele é o mediador das nossas orações, porque Ele é o Deus que se deixa encontrar, aquele que se fez homem, nós temos que buscar, porque Ele é a restauração final da nossa alma. E eu termino. Se alguém hoje se sente afastado, mesmo sendo crente, afastado de Deus, distante, ferido, oprimido, sem perspectiva, sem razão para viver, eu digo para você que os pensamentos de Deus para a sua vida são pensamentos para que você se volte completamente para Cristo, porque Ele quer mudar a tua história. Ele é a paz, Ele é a vida, Ele é a cura para a sua alma, Ele é a restauração para os cansados e oprimidos, Ele é o renovo para aquele que está abatido, Ele é a transformação para o coração desesperançado, Ele é a reconciliação para os perdidos, Ele é a sua vida, Ele é a sua esperança, Ele é a sua eternidade, Ele é a sua salvação. Você precisa crer nessa noite nesse Cristo, que te amou e se entregou por você. Você tem que se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como o único e suficiente Salvador, para que você possa ser salvo. Vamos orar em nome de Jesus.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Te bendizemos. Já somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, ó Pai Santo, por essa palavra maravilhosa, ó Deus. Onde tu, Senhor, Deus meu, Senhor meu, nos mostra, ó Deus, que os teus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra nos diz que nós temos que invocar o teu nome, se aproximar de ti em oração, e o Senhor ouvirá as nossas petições, a nossa oração. Ó Deus, o Senhor ainda diz para nós te buscar, porque quando nós te buscamos, de todo o nosso coração nós vamos te encontrar, nós te acharemos, porque o Senhor se revela para conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós temos a tua presença, e nós sabemos que o Senhor está no nosso meio nesse momento, ó Deus, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história, sustentando, ó Deus, e fortalecendo cada caminho, cada caminhada, cada pessoa, cada cristão, individualmente, coletivamente, familiarmente, sabendo, ó Pai, que nenhum dos teus planos serão frustrados. Por isso, ó Deus, nós confiamos nas tuas promessas, no teu agir, e nós pela fé, ó Deus, sabemos que tudo vai se concretizar. O teu plano maior, ó Deus, de restauração completa, ó Deus, onde nós um dia estaremos, ó Deus, daqueles que são teus, é claro, Pai. E um dia nós saberemos, ó Deus, e temos a certeza que um dia estaremos face a face com o Senhor. Ó Deus, e nossa oração é que nós possamos, ó Deus, continuar na tua presença. Que nada venha abalar, ó Deus, essa vida que nós temos de intimidade com o Pai que nos amou e que se entregou por nós, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, é que Ele já pagou completamente o preço da nossa culpa. Ó Deus, e nós temos esperança e razão para continuar, para prosseguir. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida dos congregados, pela vida dos visitantes. Que essa palavra possa ter feito morada no coração deles, ó Deus. Para que possa fortalecer os seus caminhos. Para que o Senhor possa continuar direcionando as suas vidas. E para aqueles que ainda não tomaram uma decisão diante de ti, ó Deus, para que o Senhor traga salvação para a glória do teu nome. Porque o sentido final de tudo isso é a salvação. Vidas salvas, vidas reconciliadas, vidas transformadas para a glória do teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos guarde nesse início de semana que se iniciou hoje, ó Deus. Para que nós possamos ter um restante e prosseguir nessa semana, sendo uma semana, ó Deus, abençoada e abençoadora. Nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, ó Deus, também. Que nós possamos, ó Deus, abençoar outras pessoas, principalmente com a tua palavra, para que elas possam ser alcançadas. Nós sabemos que é uma ação tua, ó Pai, do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fazer isso, nos usando, nós sendo instrumentos teus, ó Deus, no abrir das nossas bocas, no nosso testemunho, no nosso andar, no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso vestir, tudo o que venhamos a fazer, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória do teu nome, ó Pai, para que teu nome seja glorificado. E para isso o Senhor deixou a tua palavra e nos deixou como igreja tua, como teus embaixadores aqui na terra, ó Deus, e que nós possamos fazer verdadeiramente e cumprir, ó Deus, os teus mandamentos. E um deles é de fazer discípulos de todas as nações. E nosso papel é simplesmente falar, para que essas pessoas possam ser alcançadas, para que essas pessoas possam ser transformadas. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
E que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede em Cristo.